Aqui. Aí aceita. Aqui? Aí você está enviando. Você vai entrar. Não sei como é que funciona. Aí, entrou. Oi, Conseguimos. Depois de uma grande luta aqui, nosso irmão Nestor Fidelis de Cuiabá, eu passo para ele agora o comando do trabalho da nossa querida live das segundas-feiras da querida Confraternização Espírita de Quentes. Um abraço e muita paz. oi, está me ouvindo bem aí? Estamos. A conexão agora está perfeita. Já pode dar início ao seu trabalho, meu irmão. Está me ouvindo? Estamos, está tudo perfeito. Ah, que bom, que bom. Que novela, hein? Mas deu certo no final. Eu falei Pessoal, que o prazer é imenso, mas o trabalho também é imenso. Então agora você já pode comandar a sua querida live. tá Boa ok, meu irmão. noite, Muito muita paz. obrigado. Muito obrigado, muita gratidão a todos que tiveram a paciência aí. Aconteceu algum problema que nós não conseguimos conectar com a conta do Centro Espírita Jequiense, mas agora estamos aqui ao vivo pedindo a Deus que nos abençoe e nos permita fazer um trabalho de reflexão, de harmonia, com todos que estão aqui presentes. Pedindo que Jesus abençoe a todos, todos os lares, todas as famílias, todas as pessoas que tiverem contato com este vídeo que nós estamos fazendo aqui em forma de live, mas também aquelas outras pessoas que porventura venham depois a assistir também de alguma forma a transmissão que estamos fazendo aqui e provavelmente no final será disponibilizado para os participantes, para os frequentadores. Meus irmãos, o tema proposto pela direção da casa para que nós possamos dialogar aqui, conversar, é do outro lado da vida. Um tema muito interessante e que nos faz pensar em muitas coisas. Vejamos que do outro lado da vida é título de um filme. Na realidade, o filme Ghost, um filme americano, norte-americano, que muitos de nós assistimos lá no passado. Devo confessar aqui que quando passou Ghost no cinema, aqui em Cuiabá, onde estou, eu nem era espírita. Não frequentava um centro espírita ainda. Mas esse assunto me chamava a atenção e fomos assistir o filme Ghost com vários amigos naquela época, início do ano de 1991. Mas gostamos tanto que voltamos algumas vezes no mesmo cinema para assistir o filme. Depois, no futuro, quando saiu a fita em VHS, compramos a fita. E hoje, além da fita, temos o DVD e está agora na lista, naquela lista que nós fazemos de filmes principais. Ghost, porque trata de um romance entre uma pessoa que recém desencarnou e a sua amada esposa que ficou na Terra. Mas o que chama a atenção é porque no Brasil, uma história muito interessante na qual um casal jovem passa por uma situação na qual o marido é assassinado num, digamos assim, num assalto fabricado, porque na verdade não foi um assalto. Era justamente uma situação para que pudesse um homem contratado para fazer aquilo matar
o marido daquela esposa. E ele, indignado com ele, já no mundo espiritual, teve a oportunidade de seguir uma luz que apareceu para ele, certamente para que seguisse a sua vida em paz no mundo espiritual, mas ele decidiu ficar ao lado da esposa, demonstrando-nos, claro que no método hollywoodiano, que o espírito pode estar convivendo com uma pessoa encarnada. E ele, o marido, o personagem, cujo nome era Sam Witwer, decidiu ficar ao lado da esposa, não queria se afastar dela, porque a amava muito, mas também por ter percebido que foi envolvido numa trama que ele gostaria de solucionar. Gostaria de ajudar a solucionar. Então, o filme conta diversas situações que acontecem, até que ele encontra uma médium, que na verdade era uma charlatã. Fazia situações, fazia-se passar por médium, dava mensagens fajutas para as pessoas que pagavam as consultas. E, na realidade, ela não era médium. Mas a partir do momento que ele, espírito, percebeu que ela estava agindo daquela forma, ele se aproximou dela e conseguiu fazer contato com ela. Ou seja, todos nós somos médiums, e ela, que já se colocava na situação de passividade para receber os espíritos, acabou recebendo de verdade. O que foi um grande espanto para ela. E aquele espírito que queria se comunicar com a esposa que ficou na Terra, fazia de tudo para que aquela médium, chamada no filme de Ada May, para que ela pudesse fazer contato com a esposa dele. Ele queria alertá-la do risco que ela estava correndo, porque ele tinha sido assassinado pelo seu melhor amigo, entre aspas, melhor amigo. Então ele ficou perturbando, até que convenceu aquela médium de fazer uma retirada do banco, ele tinha a senha, ela tirou o dinheiro, deu para irmãs de caridade. Enfim, não vamos contar todo o filme aqui, mas é uma história muito linda, muito rica, que vale a pena assistir. Com os atores Patrick Swayze e Demi Moore. Vale a pena assistir. Do outro lado da vida, Ghost. Mas, quando nós falamos em termos espíritas, deixando toda aquela aventura hollywoodiana de lado, porque o filme traz uma ideia, mas não é a realidade absoluta. Mesmo porque o filme traz diversas coisas assim, floreadas, fantasiadas, como por exemplo, quando o espírito quer se manifestar com alguém, e ele faz uso de um médium, no caso de uma médium. No filme, a médium estava sentada e o espírito se aproximava e praticamente se acoplava às vestes da médium, se levantava. Isso não acontece. Isso é fantasia. Obviamente que a comunicação de um espírito desencarnado para nós, espíritos encarnados, por meio de um médium, pode se dar por diversas formas. A psicofonia, a psicografia são os fenômenos mais naturais da mediunidade para esta finalidade. Mas acontece quando há uma ligação de perispírito a perispírito, não necessariamente acoplados, como se fosse o médium uma xícara, e o espírito fosse um café que é colocado naquela xícara preenchendo. Não é assim que funciona. Mas o filme dá uma ideia, ainda que diferenciada, mas dá uma ideia e estimula as pessoas a buscarem os estudos a respeito da realidade da vida, do outro lado da vida. Mas a realidade é que a vivência do outro lado da vida não é um patrimônio exclusivo da doutrina espírita, porque diversas outras filosofias, religiões, já estudavam como se dá a vida do outro lado da vida. Mas é também necessário reconhecer que ninguém fez com maior propriedade e dedicação do que Allan Kardec e as pessoas que o acompanhavam no seu trabalho de codificação da doutrina espírita. Então nós temos no ano de 1857, no dia 18 de abril, com a publicação de O Livro dos Espíritos, um marco para nós que estamos na Terra, da relação estudada dos espíritos para conosco.
encarnados, de nós encarnados para com os espíritos, dos espíritos entre si, inclusive, na erraticidade. Então vamos perceber que a vida no mundo espiritual, ela é rica, muito mais rica do que nós podemos imaginar. Aliás, podemos sim imaginar, principalmente após o trabalho de inúmeros reveladores da vida, do outro lado da vida, como foi Chico Xavier e tantos outros médiuns idôneos que trabalham cuidadosamente na divulgação espírita. Não há como falar do outro lado da vida sem nos socorrermos do livro Nosso. Um livro escrito pelo espírito André Luiz, um pseudônimo de um médico que viveu na Terra, clinicando por mais de 15 anos, e passou por uma situação muito delicada quando se viu do outro lado da vida. Adoecido, logo percebeu que já não tinha mais o corpo de carne, estava no mundo espiritual. E lá, passou por muito sofrimento em zonas terríveis. Era chamado de suicida, era debochado, ridicularizado, violentado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Passou tempos e tempos sem noção de tempo algum, se alimentando de coisas que encontrava no chão, cheio de lama, rastejando, sofrendo, perseguido, até que, em certo momento, ele pensou, por que estou sofrendo tanto? E se recordou que sua mãe na Terra havia lhe ensinado a orar, a falar com Deus. Esse Deus, justamente, porque estudante de medicina e depois se tornou médico, pensava que a vida não tinha um significado espiritual e apenas pura e simplesmente material. E assim ele viveu dessa forma, como muitas pessoas vivem, pensando que a vida é apenas uma questão material, sem nenhuma influência espiritual, nenhuma origem espiritual. Mas quando ele se recordou que sua mãe, desde a sua infância, com todo amor, com todo carinho, o ensinou a orar, ele proferiu uma prece, com toda a sinceridade do seu coração, de quem está sofrendo muito. E todas as vezes que nós estamos passando por momentos de sofrimento, e nos ligamos a Deus por meio de uma oração, a nossa prece sai, flui com muito mais naturalidade, com muito mais fervor. Ele fez isso. Ele orou. E quando formulou aquela oração, se deu conta que a ajuda estava o tempo todo ao seu lado. E ele foi socorrido. Ele foi levado para uma colônia, numa zona intermediária entre mundos espirituais de sofrimento e mundos espirituais mais ditosos. Ele foi recebido na colônia chamada Nosso Lar. E lá ele narra toda a sua história. Esse livro foi publicado aqui no Brasil, pela Federação Espírita Brasileira, no ano de 1939. Vejamos, no início da Segunda Guerra Mundial. Naquele período esse livro foi escrito e trouxe-nos, em consonância com as obras básicas da doutrina espírita, não desrespeitando em nada, mas comprovando, ratificando tudo aquilo que Allan Kardec havia trazido, como é que se dá a vida no mundo espiritual. Existem outras excelentes obras espíritas, das quais nós como é a vida do outro vida. Inúmeras obras psicografadas por médiuns de respeito. Nós lembramos aqui de algumas obras de Valdo Franco, mas também do livro Bate-Papo com Além, do espírito Silveira Sampaio, quando no início ainda das psicografias da médium Zíbia Gasparetto, que até então se declarava espírita naquele momento. Então existem inúmeros relatos sérios, fidedignos, dos quais nos trazem como é que funciona a vida e por que que tudo isso acontece no mundo espiritual. Demonstrando-nos, portanto, que a vida na Terra nada mais é do que uma imitação, uma cópia de tudo aquilo que já existe no além-túmulo, na vida do outro lado. Como é que é a vida no mundo espiritual? Nós vamos perceber que existe, da mesma forma que existe aqui a sociedade, com todos os seus costumes, mas como é a sociedade do outro lado da vida? Ainda ontem, 29 de novembro de 2020,
Em 57 capitais, em 57 cidades, as maiores cidades, os maiores municípios brasileiros, houve o segundo turno das eleições municipais. No Brasil, assim como em diversas outras nações da Terra, nós temos o direito de eleger os nossos representantes e os nossos governantes. E nós percebemos que nessas eleições vencem os que são mais votados. E os que são mais votados representam, portanto, a vontade das pessoas. Não significa dizer que são os melhores, porque é impossível saber, mas são os melhores no pensamento daquelas pessoas que elegeram aquele candidato que se torna um governante. No mundo espiritual isso não acontece. Não acontece uma eleição de governantes pela democracia. O critério é outro. É meritocracia. Ou seja, só tem condição de ser um governante e de governar devidamente aquele que tem condições para ser um governante, para ser um bom exemplo. Sem isso, jamais haveria a possibilidade de uma pessoa ser um governante. No mundo espiritual existe política? Existe política. Onde existe ser humano, necessidade de evolução, de aprendermos com as trocas, com o avanço, com a observação, onde existe a necessidade de convivência em sociedade, é natural que existam os líderes. É assim nas famílias, nas empresas, nas associações e no mundo espiritual também. No entanto, a vida do outro lado da vida não tem uma eleição para os governantes nas colônias espirituais, mas sim o critério do mérito, da autoridade moral. A hierarquia em relação uns contra os outros, ou em relação aos outros, melhor dizendo, as relações hierárquicas não se dão por outro motivo senão pela autoridade moral, segundo as leis de Deus. Por esse motivo, tornam-se governantes aqueles que têm condições reais de serem os governantes. No livro Nosso Lar há um trecho interessante, no qual André Luiz está conversando com Lísias, um amigo enfermeiro que se torna um grande amigo dele no mundo espiritual. E estão falando a respeito das questões da alimentação. Porque até então, André Luiz, ainda aprendendo nos primeiros dias, nos primeiros meses, a viver a vida no mundo espiritual, se adaptando à nova realidade, sentia falta ainda dos alimentos aos quais estava acostumado na Terra. Estava se habituando com as diversas situações. Eis então que ele, conversando com Lísias, trata desse assunto. Então, tiramos aqui 2 trechos do livro Nosso Lar para nossas reflexões. O primeiro trata exclusivamente da governadoria e das questões da alimentação e da respiração. Vejamos. A pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então vejamos, anos atrás, na colônia Nosso Lar, anos atrás de quando foi escrito, publicado esse livro, havia uma necessidade de uma transição, porque as pessoas estavam ainda na colônia espiritual fazendo questão de ter a alimentação mais similar àquelas energias que tinham na Terra. Mas a governadoria, após as análises, os estudos, entendeu ser prudente e necessário uma mudança de hábitos. Vejamos, o mundo espiritual também em evolução. As colônias espirituais também passam por fases distintas de evolução. Naquela ocasião, a governadoria decidiu que era necessário implantar um novo método de fortalecimento do corpo perispiritual. Não mais pela alimentação das proteínas, como eram até então vinculados ainda ao movimento mais materialista, mas aprendendo a absorver pela respiração
os princípios vitais necessários para que a vida com saúde se processasse no mundo espiritual, absorvendo da atmosfera. E aí prossegue o trecho dizendo o seguinte: alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para as organizações espirituais. Então, o que está dizendo aqui? Que no nosso lar existe o quê? Uma governadoria que administra, que elabora, que planeja e executa os planos administrativos, mas existem também as pessoas que têm todos os seus direitos de manifestação, portanto, fazendo uma oposição a uma decisão da governadoria, dizendo, olha, isso aqui não é para nosso lar, isso é para o mundo mais evoluído. Não vamos implantar isso aqui. Está errada a governadoria. É um movimento de oposição a uma determinação. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades. Durante 30 anos consecutivos. Então vejamos, uma mudança de um hábito tão sério como é o critério de alimentação não poderia se processar de um dia para outro. Houve toda uma preparação. Agora há pouco, num trecho anterior, vimos que 200 instrutores de um mundo mais evoluído vieram para a Terra para ensinar as pessoas, para ensinar multiplicadores de como se processaria essa mudança de hábito na vida, do outro lado da vida. E isso não se deu de uma hora para outra. 30 anos. Está aqui no livro Nosso Lar. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Então vejamos, aqui a gente começa a imaginar pessoas reunidas protestando contra a governadoria no mundo espiritual. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Ou seja, não foi fácil. Nesse período todo de 30 anos, durante os 10 primeiros anos, pessoas adoeceram porque não souberam, não sabiam ainda, não estavam dispostas a aprender o novo método de absorção. Os opositores da CIA em relação à governadoria em críticas. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida, a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então vejamos, como é que se processa a vida em sociedade, no mundo espiritual? Como é que é a política do outro lado da vida? Existe a política? Sim, existe. Porque existe a administração pública. Existem necessidades, portanto, de ter auxiliares, servidores, equipes, alinhados com o propósito da governadoria. Mas pessoas que têm a livre vontade e o direito de manifestar livremente o seu pensamento e de não concordarem com os projetos, com os planos em execução. Então está muito claro aqui nesse trecho do livro Nosso Lar que o governador não castigou ninguém, ao contrário, ele convidava seus opositores a virem à governadoria a explicar o que estava acontecendo, por que havia tomado aquela decisão. E ele explicava de pai em relação a seus opositores, porque ele era a maior autoridade moral na colônia Nosso Lar. E notemos, amigos, que esse livro, publicado em 1939, diz que este governador já estava ocupando o cargo de governador na colônia Nosso Lar há 114 anos.
é uma gestão de 114 anos de autoridade moral. Com todo cuidado, ainda convidava os rebeldes, os mais rebeldes, adversários da medida de espiritualização e menos materialização, a visitar outras colônias, a fazer seminários, cursos e aprender. É claro que cada um decidiria por si próprio, mas o governador paternal oferecia a oportunidade. Quem sabe um dia aqui na Terra também teremos assim. Ainda sobre a governadoria, tem um trecho interessante. A governadoria é a sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o da alimentação, distribuição de energias elétricas, olha a vida no mundo espiritual, trânsito, transporte, entre outros, mobilidade urbana no mundo espiritual, no livro Nosso Lar. Então a vida existe em todo momento, dos dois lados da vida. Existe a necessidade de administração? Sim, existe. E também existe pessoas, seres humanos, assim como nós. Nós, porque desencarnamos, não nos tornamos anjinhos de asas, estamos lá no mundo. Não é assim, espíritas. Respeitamos quem pensa dessa forma, mas isso não preenche mais a nossa vontade de aprender e de querer lidar melhor com a vida do outro lado da vida. Há pessoas que pensam que podem matar diversas pessoas, multidão, explodirem o próprio corpo, como os homens bomba fazem isso, fanatizados religiosamente, com a crença de que no mundo espiritual viverão como inúmeras mulheres virgens, receberão benefícios por terem assassinado muitas pessoas. Será que é da lei de Deus, seja qual for o Deus, seja possível causar um mal para uma pessoa, para uma multidão, estraçalhando famílias e acreditando que com isso estaria agradando a Deus num sacrifício humano de coletividade? Respeitamos quem assim pense, mas nós espíritas entendemos de forma diversa. Para nós nada justifica o mal. Não é possível servir a dois senhores como Jesus nos ensinou. Ou estamos agindo de acordo com a consciência, ou não estamos agindo de acordo com as leis de Deus. Não é possível fazer bem e mal ao mesmo tempo. Existe sim a vida familiar no mundo espiritual. Como que as famílias se reúnem, se relacionam no além-túmulo? Relatos inúmeros nas obras básicas, mas também em obras fidedignas, complementares da doutrina espírita, nos dizem que as pessoas se reúnem em família. E é natural que após a desencarnação, e mesmo nos momentos finais da encarnação, quando a pessoa está convalescendo, já está ali o seu grupo familiar o aguardando para lhe levar de volta ao mundo espiritual com mais tranquilidade, com mais serenidade. Porque é natural que quando uma pessoa esteja em processo de desencarnação, isso não é rápido para qualquer um, na média isso demora muito, porque uma encarnação simples não é uma simples encarnação. É muito mais dificultoso a desencarnação, portanto, porque estamos nos desligando dos laços materiais. Morrer é diferente de desencarnar, porque morrer significa a cessação da vida física no corpo físico, mas a desencarnação é quando, mesmo no mundo espiritual, nós estamos nos desvinculando, espiritualizando, totalmente desligando-nos da matéria. Por isso, na colônia Nosso Lar, houve um esforço de tantos anos na busca da espiritualização. Porque muitas pessoas ainda vivendo no mundo espiritual estão ligadas às questões da vida física. Vivendo ainda os fenômenos da vida material. E no mundo espiritual isso não é necessário mais. Então morrer é uma coisa. Desencarnar significa desencarnou-se totalmente, desvinculou-se dos despojos materiais. Ou dos desejos materiais, dos impulsos materialistas, sensualistas, imediatistas. E as pessoas se reúnem sim no mundo espiritual em família. São inúmeros os relatos de pessoa que quando desencarnou e recobrou a consciência, ou com o pai, com a mãe, com o irmão, com uma filha que havia desencarnado antes. Então isso é natural que assim aconteça.
e passam a viver em família. Convivendo, sim. Pais, mães, irmãos, convivendo em lares. Obviamente que as pessoas vão se aproximar pelas suas afinidades. Porque seria impossível para uma pessoa que a vida inteira apenas exercitou na matéria instintos primitivos ter a possibilidade de conviver com aqueles outros que na Terra dedicaram-se a se espiritualizar, a desenvolver virtudes, a edificar na sua própria consciência, na sua própria vida, os valores do bem, do bom e do belo. O próprio André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, que ele foi saber que passou 8 anos, sem noção de tempo, no mundo, no umbral, na zona. A minha família? Cadê minha mãe? Queria tanto ver minha mãe. Ele, muito mais espiritualizado do que ele, já estava vivendo em zona muito mais elevada do que a colônia espiritual. Mas ele pôde se encontrar com ela algumas vezes. Ela veio ter com ele. E ele perguntou: onde está meu pai? E ela disse: olha, seu pai, infelizmente, ainda está no umbral. Ele, mas como ele desencarnou? Ele morreu 4 anos antes de mim, já idoso. Eu sei, meu filho, disse a mãe. Eu sei, meu filho. Mas ele se apegou demais às questões da sexualidade em desequilíbrio. Ele deu esperança às suas amantes, 4 mulheres, que ele acabou se envolvendo em relações extraconjugais. E elas não o deixam em paz, porque ele fez promessas a elas. E elas estiveram aqui no mundo espiritual o tempo todo, deste lado da vida, aguardando a chegada de seu pai, para cobrar, como vingança, tudo aquilo que ele prometeu e não cumpriu para elas. E mais adiante, o livro vai nos mostrar, no nosso lar, que a mãe de André Luiz veio se despedir dele, porque ela estava se preparando para a reencarnação. O seu marido também foi resgatado, estava passando pelos momentos de tratamento para que pudesse reencarnar com a maior brevidade possível, e ela voltaria a reencarnar e no futuro na Terra se encontraria com ele, para novamente ser sua esposa. Ele teria a oportunidade de conviver de novo com ela, e ela amando o amor-renúncia que sempre devotou a seu marido. E o que é mais interessante, aquelas 4 mulheres, aquelas 4 que ele prometeu e não cumpriu, aquelas 4 que ele se envolveu afetivamente, seriam as 4 filhas futuras desse novo casal, porque a vida no mundo espiritual é oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então as pessoas se reúnem no mundo espiritual. As pessoas têm a necessidade de mútuo auxílio. E o sexo? Existe o sexo entre os espíritos? Essa é a pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Tem sexos os espíritos? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos respondem: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. No mundo espiritual, existe sexo? Sim ou não? Depende. Porque se o espírito está tão viciado na prática do sexo, é possível que ele fique próximo à Terra para absorver as energias da sexualidade em desequilíbrio de pessoas que são grande parte da maioria das pessoas que não cuidam de vivenciar, mesmo entre casais, casados, uma sexualidade mais respeitosa. Por isso é importante sempre falarmos de sexo no centro espírita. Trabalharmos os assuntos da sexualidade, do respeito, de nos livrarmos dos preconceitos, abordarmos com respeito e responsabilidade essas questões. Porque no mundo espiritual, entre espíritos, não existe sexo como nós pensamos na Terra, a não ser que seja um espírito. Como tantos livros nós vemos, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, psicografia de Divaldo Franco, que traz com todos os requintes de detalhes como que as pessoas no mundo espiritual ainda perturbam outros encarnados
para deles absorver energias e abusar dessas pessoas. E quando elas se desdobram pelo sono, continuam abusando dessas pessoas, escravizando-as sexualmente. Então, como é importante cuidarmos disso? Entre espíritos equilibrados, existe amor e simpatia. Razão pela qual, no livro Nosso Lar, nós vemos Lísia se casando no mundo espiritual. Sim, se casando. Passando a conviver com uma pessoa que ele amava e ela amava ele também. E eles decidem constituir família no mundo espiritual, para que na Terra pudessem dar continuidade a esse projeto. O maior projeto, talvez, que nós podemos ter, que é constituir família, trabalhar. Em falar em trabalhar, existe trabalho na pátria espiritual? Como é que isso se processa? Vamos perceber que no mundo espiritual existe trabalho, e muito trabalho. Trabalho incessante. As pessoas trabalham de acordo com as suas vocações, mas principalmente de acordo com as suas necessidades. Socorrendo-nos novamente do livro Nosso Lar, temos um trechinho aqui para nossas reflexões. Diz o seguinte: André Luiz comentando: no planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Então vejamos, ele era médico na Terra, mas na vida, do outro lado da vida, ele queria, assim que recuperou sua consciência e tinha condições de trabalhar, ele queria começar trabalhando de forma que ele fosse útil. No livro dos Espíritos, os Espíritos benfeitores respondem a Allan Kardec dizendo que são úteis. Luiz queria ser útil naquele momento. O que ele sabia fazer na Terra era exercer a medicina. Mas ali foi dito a ele que o curso de medicina que ele fez na Terra era mera ficha de invocação para trabalhar na área da saúde. Porque a medicina no mundo espiritual, como ele acaba de registrar aqui, começa no coração, no sentimento, na firmeza de propósito de boa vontade perseverante. Então, qualquer um daqueles enfermeiros estavam muito mais aptos do que ele a prestar auxílio àquelas pessoas que estavam ali naquelas câmaras de retificação, no mundo espiritual, sofrendo, gemendo, sentindo dores. Então, de acordo com a vocação, com o merecimento, com o aprendizado e com a preparação, é que cada um de nós, no mundo espiritual, vamos trabalhar. Lógico que nós não perdemos aquilo que nós conquistamos na última encarnação. Tampouco aquilo que já aprendemos nas últimas e nas todas as reencarnações. Nós somos hoje um somatório de tudo aquilo que já desenvolvemos e aprendemos. Mas a vida, do outro lado da vida, depende de muito mais do que conhecimento teórico e técnico, mas de desenvolvimento dos sentimentos. A medicina no mundo espiritual começa no coração. No livro Nosso Lar também é uma passagem interessante, quando André Luiz vai marcar uma audiência com o ministro do esclarecimento, ministro Clarencio. E aí ele quer perguntar para o ministro por que ele não consegue trabalhar, ele gostaria de trabalhar mais. Ele gostaria de ser útil. Então ele consegue marcar audiência e quando chega lá percebe que tem outras pessoas também com identidade de propósitos querendo uma audiência com o ministro. Ele aguarda durante muitos minutos, cada um que são atendidos, em duplas. E chega o momento dele ser chamado juntamente com uma outra senhora que estava aguardando. Por educação, qual era a sua queixa? Qual era o seu... Queixa não, né? Agora que eu me recordei que estou falando com os amigos da Bahia, e a queixa na Bahia tem outro significado. Mas qual era o seu pedido? Qual era a sua reclamação? E ela falou para o ministro, olha, estou aqui há tanto tempo e eu quero ajudar meus filhos que estão sofrendo na terra. Eu sei que eles estão sofrendo porque é justo, porque é da lei de amor, justiça e caridade, mas eu quero ajudar de alguma forma porque eu sou mãe. E começa a chorar copiosamente. O ministro
ainda olhando com aquele olhar de fraternidade, mas de firmeza, começa a dialogar com ela, fazendo com que ela reflita. O que você tem para oferecer para receber esse benefício? Quantos anos você está aqui? E quantas horas de trabalho você se dedicou? Ela havia se dedicado apenas 304 horas de trabalho, estava no mundo espiritual há 20 anos ou mais. Ou seja, trabalhou pouquíssimo. E ele dizia, olha, você tem apenas... A cada hora de trabalho, nós temos um bônus, que é como se fosse um salário no mundo espiritual. Quanto mais trabalhamos, mais computamos a nosso favor os bônus hora de trabalho. Então, André Luiz, percebendo aquele diálogo, percebeu que era importante que ele trabalhasse, independentemente de qual função, mas se dedicasse a trabalhar, a fazer o bem. Porque o trabalho no mundo espiritual também é toda e qualquer ocupação útil. As pessoas do outro lado da vida se interagem conosco aqui na Terra. O tempo todo. Os espíritos nos dizem que os espíritos, aqueles que são as almas dos homens que viveram na Terra, continuam vivendo. Se eram maldosos, têm características maldosas no mundo espiritual. Se eram pessoas voltadas ao bem, continuam benevolentes. Mas eles dizem para nós, os espíritos benfeitores, no livro dos espíritos, que eles nos influenciam mais do que a gente possa supor. Que o normal é que eles nos dirigem o tempo todo. Então, onde quer que nós estejamos, nós estamos envoltos numa multidão de espíritos, que são testemunhas dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas atitudes. É como se vivêssemos, entre aspas, um Big Brother espiritual o tempo todo. Mas mais do que isso, nós estamos sintonizados com eles. Eles se ligam a nós pelos nossos gostos, pelas nossas tendências, ou por aquilo que fizemos a eles no passado. Aqueles espíritos que nós chamamos de obsessores são as vítimas das nossas falhas morais no passado. Deus permite que eles se aproximem de nós, a fim de que nós possamos, pelo esforço em domar as más inclinações, viver uma vida mais amorosa, mais justa, mais caridosa, e eles aprendendo conosco também, com o nosso esforço de nos tornarmos pessoas melhores. Então os espíritos nos influenciam muito, sejam os obsessores que querem fazer a justiça com as próprias mãos, sejam os benfeitores que nos acompanham desde antes da nossa reencarnação, ajudando-nos no planejamento reencarnatório, ajudando-nos no momento da concepção, ajudando-nos no momento do nascimento, na infância, e a vida toda na Terra. Então a vida espiritual é pujante, é incessante, e acontece o tempo todo. Vale a pena a leitura do livro Voltei, a autoria Irmão Jacó, que é pseudônimo de Frederico Figner, um dos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, que ao desencarnar, vem nos trazer depois os relatos de como foi a vida no mundo espiritual. Muito interessante, muito rico. Ele é espírita praticante, trabalhador espírita, como muitos de nós. Vem nos dizer como sofreu, como se processou os instantes da desencarnação, o momento do desenlace do corpo, como que foi recebido no mundo espiritual. E ele que se sentiu, inclusive, de certa forma, indignado de ver que uma professora, uma pessoa simples, de aparentemente menos cultura social, menos capacidade, o quanto ela foi recebida por tantas pessoas, por crianças, por adultos, com tanto amor, e como ela iluminava-se, como dela brotava luz naturalmente, e ele ele era opaco, não tinha luz, era uma luz muito opaca ainda. Ele ficou indignado, como é que pode? Olha o preconceito mal disfarçado. E aí ele foi mostrado que aquilo era conquista dela, mesmo sem conhecimento espírita, mesmo sem o poder aquisitivo financeiro que ele tinha na Terra. Ela, comprovando o que Jesus nos diz no Evangelho, tinha maior capacidade espiritual, porque desenvolveu essa maior capacidade em si mesma, mais espiritualizada que já estava.
Então a vida no mundo espiritual, no próprio livro Voltei, ele conta que momento que ele conseguiu se iluminar de forma mais satisfatória, o que foi necessário que ele fizesse para que ele conseguisse essa iluminação. Tudo isso, meus irmãos, o nosso tempo já está acabando, vem nos demonstrar que o propósito da vida, do outro lado da vida, também é o desenvolvimento das virtudes, de valores positivos imperecíveis, porque a vida é uma só. Nós falamos didaticamente a vida na Terra ou a vida do outro lado da vida, mas a vida é uma só, múltiplas reencarnações. Mas nós não perdemos a nossa identidade espiritual, filhos de Deus que somos. Estamos no corpo ou estamos fora dele, estamos evoluindo sempre, se nos dedicarmos a sermos bons trabalhadores. Trabalhadores da nossa intimidade, trabalhadores da família, trabalhadores do bem aonde quer que estejamos. É possível, sim, viver uma vida espiritual, mesmo na vida material, cientes de que somos espíritos imortais, aprendendo, convivendo, refletindo, sentindo o Evangelho para que possamos vivenciá-lo cada vez com mais naturalidade em nossas vidas. E quando errarmos, aprendemos com os erros e não ficar nos culpando, nos castigando. Que burro que eu sou, olha como é que eu faço isso. Faço sim, erro ainda, mas o erro também é uma forma de aprendizado. E quem? Conta com quem? Com quem que Jesus conta para regenerar o planeta, se não conosco mesmos, os seus assistidos, os seus maiores destinatários do Evangelho, aqueles que necessitamos sim do remédio, nem sempre doce, mas necessário, e aprendendo mesmo com a dor, a seguir, seja na terra ou fora dela. Nós vamos encerrar neste momento fazendo uma oração. E depois eu passo de volta para os amigos aí. Então convidamos a todos nesse momento a fecharmos os olhos e nos elevarmos em pensamento. Senhor Jesus, luz que nos ilumina, que nos motiva, que nos aquece a alma, que nos convida com seus exemplos a procurarmos uma vida mais espiritual, menos primitiva, materialista, mas mais realista com a nossa realidade, que é a realidade espiritual. Jesus amigo, temos muito a agradecer nesses dias de tanto sofrimento na terra toda, em que pessoas amigas adoecem, muitos vêm a passar pela desencarnação e passam a viver a vida espiritual, querendo ainda estar na terra. Nesses dias, Senhor, de pandemia, agradecemos pela bênção de poder conhecer o seu Evangelho, a doutrina espírita, de poder estarmos unidos, ainda que virtualmente, refletindo, orando, agradecendo, pedindo. Agradecemos, Senhor, pela nossa família. Sabemos que nem sempre é agradável e fácil conviver em família, seja na terra ou no mundo espiritual. Mas é tão bom, Senhor, nos sentirmos em família. É tão bom, Senhor, buscarmos nos aproximar da nossa família. É tão bom, Senhor, quando no mundo espiritual nos reunimos novamente para avaliar, confraternizar, trabalhar e conviver. Agradecemos, Senhor, pelo lar em que vivemos. Seja convivendo sozinho, ou convivendo com um animal, ou convivendo com pessoas, com pais, irmãos, filhos, sogros, sogra, genros, sobrinhos, primos, amigos. Seja com quem for, ajuda-nos, Senhor, a fazermos com que o nosso lar seja um canto de paz, um refúgio, inclusive para os espíritos que passam pela terra. Agradecemos, Senhor, pela bênção que é o Evangelho.
Quando sofremos, abrimos uma página, fazemos a leitura e nos abastecemos com esse pão de amor que nos aquece a alma. Por isso, Senhor, pedimos que nos ajude a resistir às tentações, às nossas próprias inferioridades. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos pessoas melhores, a cada dia, ajudando a terra a partir da nossa reforma íntima. Conta com o nosso esforço, Senhor, mas esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Nestor Fidelis, de Goiânia, né? Goiânia não. De Cuiabá. De Cuiabá, desculpe, mas é um bom estado também. Cuiabá, por estar hoje realizando para a nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense este trabalho. Muito bom, por sinal. Eu coloquei aí uma mensagem dizendo que você utilizou um excelente tema, que foi o livro Nosso Lar. De parabéns pela explanação e muito bem feita, nos agradou profundamente. Então, a Sege, muito feliz por tê-lo conosco, né, nesta noite. Que Jesus abençoe e lhe dê muita e muita saúde para fazer muitas e muitas dessas ainda. Um grande Olha, eu abraço, que agradeço. boa noite para todos. Eu que agradeço, viu? Nossa, é só o jeito de falar, tá tudo no Evangelho. Ótimo, ótimo. Um Parabéns. abraço a todos, muita paz. Valeu, muito obrigado. Certo. Ele já saiu, você sai.